No Métrica Topoplan, nós temos cálculo de poligonal aberta, fechada, cálculos convencionais, aberta em 1 ponto, 2 pontos, fechada 1 ponto, fechada 2 pontos, como vocês viram nas aulas anteriores. Agora, nessa aula, nós vamos calcular uma poligonal, só que enquadrada. O que seria uma poligonal enquadrada? Eu tenho uma poligonal aberta, no formato aberto, só que eu tenho as coordenadas de partida e de chegada. Então, nesse caso, eu conheço a primeira estação, a primeira ré, então elas são conhecidas, então eu já referenciei, coletei elas com GNSS, e aqui eu tenho a coordenada de chegada. Então, eu tenho a minha última estação e a minha última vante. Então, a chegada, eu tenho os 2 pontos também conhecidos. Então, minha poligonal, na verdade, eu vou ter 4 coordenadas conhecidas. 2 iniciais e as 2 finais. Por isso que ela é chamada de poligonal enquadrada. Então, é um formato aberto, só que fechado nesses 4 pontos. Então, agora vocês vão ver como calcular essa poligonal aqui no Métrica Topoplan. Aqui eu já descarreguei os dados do meu equipamento, de acordo com o que vocês viram nas aulas anteriores, e também importei as coordenadas do meu levantamento feito por GNSS. Como vocês viram, tem que ter as 2 coordenadas iniciais e as 2 coordenadas finais. Então, eu fiz a importação do arquivo ASCII das minhas coordenadas de acordo com o que foi coletado em campo. O primeiro passo aqui, eu venho aqui em planilha, calcular. Vou atualizar as informações da nossa planilha de coordenadas, porque nós vamos precisar dessas 4 coordenadas aqui calculadas para calcular a nossa poligonal de dados de estação. Vocês estão vendo que ele já está configurado as informações da coluna do ângulo horizontal, distância, vertical, altura do instrumento e altura do prisma. Nesse exemplo aqui, eu deixei somente a poligonal principal para ficar mais fácil de interpretar as informações, mas aqui eu posso ter pontos irradiados, eu posso ter repetição, reiteração, eu posso ter vários tipos de informações. Topografia convencional. No nosso caso aqui, nós temos coordenadas UTM Sirgas, mas vocês podem ter as outras metodologias conforme vocês viram nas aulas anteriores. Que para calcular nossa poligonal fechada em 4 pontos, nós temos que ter a coordenada conhecida do nosso E2, do nosso E1, que são as nossas partidas, e as coordenadas conhecidas de chegada, que seria o E10 para o E11. Essas 4 coordenadas nós temos aqui em fechamento. Então, vocês vão ver agora como calcular essa poligonal fechada, só que em 4 pontos. É uma poligonal enquadrada. E lembrar sempre, pessoal, sequência. Todo levantamento, poligonal fechada, ou aberta, ou enquadrada, nós temos que trabalhar com sequência. Então, aqui em dados, nós vamos configurar como vai ser o nosso tipo de poligonal. Ela vai ser fechada em 4 pontos. Aqui nós vamos trabalhar com UTM. Já abaixo já vai aparecer as georreferências. Sirgas, Oeste 45. Nós vamos trabalhar com o método convencional. Aqui a precisão desse equipamento é de 5 segundos. E aqui nós vamos configurar as coordenadas de partida e chegada. Então, aqui de partida, vamos subir com a nossa barra de rolagem. Partida de estação, aqui vai ser E2, aqui vai ser a E1, que é a nossa ré, e aqui a chegada vai ser o E10 e aqui o E11. Então, é dessa forma que nós vamos calcular. É nessa sequência que nós vamos colocar as informações. Nós vamos clicar aqui nos 3 pontinhos. E aqui, ó, pontos de partida e chegada. Como vocês estão vendo, está ativo as 4 opções. Por quê? Partida, chegada. Então, 2 pontos de partida, 2 pontos de chegada. Aqui, ó, partida e estação, ó, planilha de origem. Então, eu vou sempre procurar, nesse método de linkagem, coordenadas conhecidas em outras planilhas. Por quê? Evita
a digitação e também o equívoco de digitar alguma informação incorreta. Então, esse método de linkagem é mais fácil você importar os dados do seu equipamento, o seu relatório, calcular como nós fizemos e utilizar essas coordenadas para não precisar digitar e daí conferir tudo, né? Então, por isso que nós criamos essa ferramenta dentro do Métrica TopoPlan para você utilizar esse método de linkagem. Então, aqui, ó, estação vai ser o nosso coordenada do nosso E2, ó. Seleciono o E2, clico no OK. Como vocês estão vendo aqui, ó, nosso E2 é a nossa estação. Partida ré, nós vamos colocar a coordenada do nosso E1. Ela já está aqui. Manter ligação sempre para manter vínculo entre as planilhas. E aqui chegada vai ser o E10 e aqui a chegada avante vai ser o E11. Ok, manter ligação, manter ligação. Por quê? Se precisar alterar alguma informação na planilha de fechamento, ele já vai deixar a planilha dados de estação em vermelho para você saber que teve alteração nela. E daí você recalcula as duas. Organizei aqui as informações, as coordenadas de partida e chegada. Clico no OK. Cliquei no OK. As coordenadas que nós acabamos de configurar, elas já estão aqui à esquerda para vocês utilizarem no cálculo. Agora, vocês vão configurar o erro de fechamento linear, angular e altimétrico. E as cotas calcular. Então, vocês viram que o procedimento de cálculo de todas são bem parecidos. O que vai mudar é a forma que você vai trabalhar com as coordenadas conhecidas. Tanto poligonal fechado em 1 ponto, 2 pontos, ou nesse caso, 4 pontos. Configurei as informações, posso voltar aqui a qualquer momento, ver se está tudo em ordem, verificar as coordenadas, se não digitou nenhuma informação equivocada. Então, sempre fazer essas validações. Depois disso, é só vir aqui em planilha, calcular. Ou F5 do teclado. Aqui já apareceu a planilha que nós vamos calcular. Ok. Caminhamento sempre, pessoal. Sempre caminhamento. Ok, ele já calculou e aqui ele já deu, ó, o erro permitido para esse levantamento e o erro que foi obtido. Então, nesse caso, nós podemos procurar por erros grosseiros ou acidentais. Então, vem aqui, ó, procurar. Então, na E3 é a probabilidade de dar maior erro, localização do erro. Então, eu posso verificar essa leitura, ou então volto no campo, faço uma validação dessa leitura para verificar o fechamento da poligonal. Então, é muito importante que vocês sempre façam essa verificação. Ok? E aqui eu vou continuar o cálculo, mas sempre verificando o erro obtido. Então, aqui, compensar. Aqui ele já deu o erro em X, o erro em Y, o erro linear, o erro relativo. E aqui, o erro altimétrico e os dados da nossa poligonal. Ele não tem área porque é uma poligonal aberta. E aqui, todo o perímetro da nossa poligonal. Posso também procurar por erros grosseiros aqui no cálculo linear. Ele já vai mostrar onde está o maior erro, de acordo com probabilidade. Então, vocês podem verificar o porquê dessa divergência, ou então voltar no campo e validar as informações levantadas. Ok, e eu clico em finalizar. Ó, os cálculos foram processados com sucesso, ok. E aqui, para visualizar as informações calculadas, eu posso ir em planilha, visualizar. Ok, ele já está mostrando nossa poligonal fechada em 4 pontos, ó, pontos de chegada, pontos de partida. Então, é de acordo com as coordenadas que nós acabamos de inserir para o cálculo. Que vocês podem conferir elas, verificar ângulos, distâncias, zoom. Então, aqui, como está tudo certo, vou fechar. Eu posso gerar um relatório com todas as informações, criar banco de dados, fazer todas essas configurações. E também, depois de tudo visto, conferido, organizado, eu posso exportar essas informações para o Métrica TopoCAD. Então, se eu clico aqui em exportar, aqui as informações de exportar o projeto vai ser nos dados de estação, avanço. Aqui ele já vai mostrar as descrições de acordo com o nosso levantamento de campo, de acordo com o que a gente colocou no equipamento. Tem também a poligonal, no nosso caso a gente vai deixar, avanço. Aqui a folha, eu vou deixar sem folha, mas você já pode criar uma folha e deixar ela personalizada para a hora que você for abrir no Métrica TopoCAD, já tem a sua folha de acordo com o que você especificou aqui no Métrica TopoPlan. Mas, em todo caso, lá no ambiente CAD do Métrica Topo, tem como você configurar toda a sua folha. Aqui, configurei sem folha, avanço.
A orientação do norte, como nós não vamos inserir uma folha, eu vou deixar aqui as informações sem habilitar. Mas, se vocês inserirem tanto aqui no Métrica Topoplan quanto no Métrica TopoCAD, você pode personalizar todo o norte. Avanço e nós vamos exportar essas informações para um novo projeto. Por quê? Nós vamos criar um projeto com as informações que nós acabamos de calcular no Métrica Topoplan. Concluo aqui nossa poligonal aberta, só que fechada em 4 pontos. Salvo a nossa planilha, os dados da nossa poligonal fechada em 4 pontos, lá no Métrica TopoCAD. Posso encerrar aqui a nossa exportação. E se eu for lá na pasta do meu cliente, o nosso arquivo do Métrica TopoCAD já está salvo. Com isso, nós podemos começar a montar o nosso projeto. Gerar plantas, memoriais, toda a documentação. Então, aqui a nossa poligonal já está exportada, de acordo as informações de partida e chegada. Agora, é só montar o projeto dentro do ambiente CAD do Métrica Topo com as informações do seu levantamento. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula!